Muito bem. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, nossos amigos da internet, aqueles que estão em casa nesse feriado, que o tempo não está muito agradável, então mais confortável, né? Então, são todos bem-vindos, aqueles que estão nos assistindo pela internet também. Então, nós vamos nos preparar para mais uma noite de estudo, de aprendizado, né? Nossos recados são os costumeiros, mas para aqueles que estão sintonizando a nossa casa, nós vamos dar alguns recados, né? Então é o seguinte, nossas palestras e passes são realizados todos os dias, com exceção das sextas-feiras, segunda, terça e quinta, a partir das 20 horas, quarta-feira às 14 horas, sábado às 17 e domingo às 10. A evangelização no domingo às 10 horas. E o nosso plantão de atendimento, segunda, terça e quinta, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15. No sábado, a partir das 16h30 e domingo às 9h30. O nosso trabalho social é realizado no segundo sábado de cada mês, com a distribuição das cestas básicas para 60 famílias. É feito um revezamento mensal, são 30 cestas para cada família, né? E a cada 15 dias, ao sábado, a distribuição de lanche para os moradores aqui próximo da nossa casa, perto do metrô, né, na Cruzeiro. As pessoas que querem assistir às palestras em tempo real e também as palestras anteriores, já gravadas, podem acessar o nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Muito bem. A nossa livraria continua à disposição das pessoas que querem adquirir as suas obras, as obras do Espiritismo, os romances, os livros para estudo, enfim, aqueles que querem também se aprofundar no conhecimento da doutrina, nós temos os cursos, que no momento já está em andamento, provavelmente a pessoa poder fazer a sua inscrição para o próximo exercício. Então nós vamos nos preparar nesse momento em que nós nos afastamos das nossas preocupações lá de fora, vamos elevar nossos pensamentos e estarmos aqui dentro, junto com nossos amigos da espiritualidade, que já prepararam o nosso ambiente, fortaleceram as defesas da nossa casa, estão todos a postos. Muitos irmãozinhos nossos já estão aqui conosco também para o aprendizado da noite. Nossos médicos bondosos, todos aqueles que vêm participar também na assistência dos passes, trazem também nossos irmãozinhos necessitados para o reconforto, para o tratamento. Nós abraçamos todos eles como somos abraçados por eles, e eles já estão nos atendendo individualmente, todos nós. As poucas pessoas que estão aqui fisicamente hoje, mas são tantos irmãozinhos nossos espirituais que estão aqui para participar conosco nessa noite de estudo. Então nós agradecemos em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, a Jesus, o nosso mestre, o nosso condutor, amigo de todas as horas, e a todos os trabalhadores da sua seara. Agradecemos aqui nosso dirigente espiritual, esses trabalhadores bondosos que estão conosco durante todas as nossas reuniões, independente da nossa presença, estão sempre na nossa casa, cuidando também de muitos irmãozinhos, porque a nossa casa, como todos sabemos, é um posto avançado aqui da espiritualidade. Nós agradecemos por todo o trabalho que é desempenhado por esses irmãos. E assim nós agradecemos a Deus e vamos pedir permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciarmos a nossa reunião nessa noite. Como sempre, o tema da noite é baseado no Evangelho do Cristo, numa das páginas que o nosso querido irmão Emmanuel traz para nós, através da psicografia do Chico Xavier, cujo tema o nosso irmão Gerson, que vai fazer a palestra, vai expor para nós. Então nós vamos agradecendo mais uma vez ao nosso companheiro e que ele seja muito feliz na sua exposição. Boa noite a todos que nós estamos conectados, principalmente a conexão espiritual, que mesmo que nós não a percebamos, nós estamos conectados a todo o tempo. E é um mundo de escolhas.
nós nos conectamos àquilo ao que nós queremos, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, através das nossas ações diárias, através do nosso comportamento, em todos os setores da vida ao qual nós estamos inseridos. Isso vale para a nossa família, vale para a nossa escola, para o nosso campo de trabalho, para a casa espírita também. Nos conectarmos hoje aqui nesse trabalho é fácil, porque estamos todos imbuídos com o mesmo propósito, todos estamos inclinados na mesma ideia, estamos procurando as mesmas coisas. Mas a conexão maior e edificante, como também essa é, mas que trabalha o nosso aprimoramento de verdade, é nós colocarmos em prática aquilo que nós discutimos, que nós aprendemos e que nós conversamos aqui, seja através dos nossos pensamentos, seja através das nossas palavras, através da nossa audição, seja através das nossas conexões, que é quando realmente nós vamos colocar em prática lá fora, em todos esses ambientes que nós mencionamos, aquilo que nós estamos aprendendo na teoria. Existem práticas que é impossível nós fazermos só através da leitura e só através da palavra. Nós temos que agir. Nós já comentamos aqui em outras oportunidades que se nós lermos por vários anos um livro para aprender a nadar, nós só vamos conseguir nadar se a gente se jogar na piscina. E ainda já ouvimos e já conversamos que mais vale uma grama de trabalho do que toneladas e toneladas de ensinamentos, de estudos. Evidentemente nós temos que estudar, mas nós temos que colocar em prática, nós temos que agir, nós temos que mostrar na prática aquilo que nós estamos aprendendo. E não necessariamente nós precisamos ler, estarmos atentos, decorarmos os capítulos do Evangelho, dos romances, como foi comentado aqui no começo, e outras obras que nos são apresentadas através da nossa doutrina, para sermos espíritas, para sermos cristãos. Os cristãos estão nas suas obras. Ainda recordamos agora um livro chamado Cartas de uma Morta, psicografado pelo próprio Chico Xavier, que conta a história da mãe dele mesmo, do próprio Chico, na espiritualidade. Em uma das partes deste livro, comenta que ela, sendo guiada por um mentor que o acompanhava no mundo celeste, passando por vários ambientes da espiritualidade, como nós sabemos que existem vários, e eles passavam por um lugar que havia uma determinada situação de resgate, de sofrimento, e ela perguntou quem habitava naquele espaço. E aquele que o acompanhava, o mentor, disse a ela: aqui nós temos ateus, aqui nós temos evangélicos, aqui nós temos judeus, aqui nós temos até espíritas. E ela ficou curiosa com aquela passagem. Continuaram a sua caminhada. Chegado a um outro determinado lugar, muito mais tranquilo, harmonioso, pessoas felizes, aprendendo, trabalhando, era como se fosse uma escola. E ela repete a mesma pergunta: quem habita aqui? E o mentor que ainda acompanhava responde: aqui existem espíritas, existem católicos, existem evangélicos e até ateus. E ela pergunta para ele: mas ateus que não acreditavam em Deus? Sim, minha irmã, ateus que não acreditavam em Deus, mas viviam Deus em seus corações e através das suas atitudes, através dos seus procedimentos. Achavam que não acreditavam em Deus, mas tinham dentro de si a semente do amor, da prestação do serviço, da honestidade, da ética e de tantas outras coisas que nos acompanham para nos edificar. E a lição desta noite trata exatamente sobre esse ponto, que é o abrir a porta.
A lição número 11 do livro Vinha de Luz, que eu também não decorei, estou acabando de ler aqui. Porque me preocupei em procurar saber o que estava contido nessa lição. E a lição nos chama a atenção por uma passagem de Jesus aos seus apóstolos, após a sua passagem já pelo Calvário, e que ele, encontrando-se com os seus apóstolos, que assustados durante uma reunião os viu, e ele diz a eles: abra a porta. E após essa expressão, ele dá um sopro em cima desses apóstolos, desses que ouviam, e diz a eles: recebeis o Espírito Santo. E só isso. E aí nós perguntamos, a lição nos chama a atenção, Jesus, com tanta qualidade, com tantas coisas, com tantos poderes, com tantos fundamentos, procedimentos que ele tinha, da cura, tantos milagres, tantas coisas que ele conseguiu, por que ele não transmitiu isso de imediato aos seus apóstolos, que talvez acelerasse a reforma, a transformação da humanidade? Porque a cada um é dado o seu tempo. Ele deu as mesmas condições, através do nosso Deus, nosso Pai Criador, a todos eles. Como o nosso Pai Criador dá a nós todos as mesmas condições. Nós não recebemos como Jesus, certamente, muito lá atrás, também não recebeu tudo isso de uma maneira gratuita. Recebeu sim todas as condições quase que gratuitamente, como se fosse a semente. Nós somos portadores de todas as qualidades necessárias para a nossa edificação, depositadas no nosso coração. Nós temos o sol para todos, que é o sol da providência divina. Nós temos a chuva, que são as dádivas que chegam até nós, como diz a lição. Nós temos um campo de oportunidades. O que seriam os campos das oportunidades? É aquele que nós vamos encontrar daqui a pouco lá em casa, durante o nosso caminho, no dia de amanhã no nosso trabalho, no dia de amanhã no nosso estudo, no dia de amanhã nas nossas adversidades, no dia de amanhã nas nossas dificuldades, que através do sofrimento é o adubo verdadeiro da nossa transformação. E é esse adubo que nós devemos trabalhar. Encarar as coisas que nos são oferecidas, ao quais nós somos convidados a participar, mas entendendo por que nós estamos participando daquilo. Entendendo por que nós temos obstáculos, nós temos dificuldades, nós temos situações mais complexas da nossa vida, que são apresentadas através da situação financeira ruim, através de enfermidades, através das dificuldades, através dos desequilíbrios mediúnicos, de entendimento dentro da nossa própria casa. Mas o equilíbrio, a conexão verdadeira com a espiritualidade maior, a conexão verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo, a conexão verdadeira com o nosso Pai Criador, é que nos dá um sustentáculo verdadeiro para que nós atravessamos isso entendendo e não lamentando, entendendo e não sofrendo, é claro que sim, recebendo os efeitos daquela dificuldade, é lógico, mas procurando se edificar, procurando se fortalecer através dessas condições que nos são dadas. Se nós temos a oportunidade de aprender, se nós temos a oportunidade de participar, devemos nos comportar da maneira como nós falamos. E como é que nós falamos? Aqui certamente deve ter nessa casa, certamente tem, um plantão de consultas. E que nós recebemos os nossos irmãos que visitam a nossa casa, como todas as casas espíritas. E nós que os atendemos, em geral, temos solução para tudo. Através da nossa fé, através da nossa crença. E por mais grave ou mais complexa que seja a situação do companheiro que se apresenta a nós, alicerçado que nós estamos naquilo que nós acreditamos, da nossa teoria, do nosso aprendizado aqui semanal, do nosso passe, da assistência que nós participamos,
nós tentamos orientar a criatura. É claro que não sozinhos, como instrumentos da espiritualidade. E dissemos para a criatura: você vai para o tratamento X, você vai para o tratamento alfa, você vai tomar passe, você vem aqui uma vez por semana, 2 vezes por semana. A partir de determinado momento você é convidado a participar de determinado trabalho aqui na nossa casa, e você vai verificar que isso vai modificando a sua vida. Não vai talvez tirar os problemas de imediato da sua vida, dessa sua passagem, mas vai fazer com que você tente enxergar diferente. Abra a sua visão, como se estivesse em cima de um morro. É diferente quando a gente vem numa caminhada e não sabemos o que tem atrás. Mas se nós conseguirmos subir e não encarar o problema como logo de frente a nós, mas entender atrás daquilo que pode se passar, e que existem horizontes, existem rios, existem situações de vegetação mais convidativas, quando passamos por essa situação difícil, nós em cima da montanha, do morro, como queiram, falamos: não, isso aqui é só uma passagem. Daqui a pouco passamos por essa dificuldade, vale a pena esperar. E é assim que a gente se comporta na consulta. E é assim que nós devemos nos comportar. Mas é assim também que nós devemos nos comportar quando o problema bate à nossa porta. Porque o problema também pede para a gente abrir a nossa porta. É a hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E tanto os encarnados como os desencarnados, os encarnados, nos acompanham nas nossas ideias. Acompanham nós nas nossas edificações. São como as provas escolares, que nós estudamos, aprendendo, mas é chegado a determinado momento que, senta aqui, hoje é o dia da prova. Apenas um dia que você vai sentar aqui e vai mostrar aquilo que você aprendeu. A vida é mais ou menos assim. É claro que o Senhor não nos testa, mas Ele nos coloca em situações para nos edificar, para nos colocar em práticas. E aqueles que nos acompanham e que percebem o nosso comportamento e percebem nós através das nossas modificações, porque é assim que a fé nos convida, a fé verdadeira. Não aceitem a fé cega, aceitem a fé verdadeira, a fé raciocinada, a fé que percebe aquele que está falando sobre ela para nós e começa a perceber as suas atitudes. E é assim que nós devemos nos comportar. Aliás, o Evangelho nos convida a isso. Quando recebemos inclusive a mensagem da espiritualidade, percebamos a mensagem que veio daquele Espírito, percebemos as suas atitudes, percebamos se aquilo que ele fala condiz com o seu comportamento. Como não é Deus ainda, porque um dia seremos, também descrito no Evangelho, é claro que existirão falhas, existirão tropeços, mas que não afetam o todo, porque o todo não quer dizer que está já totalmente perfeito. O todo significa que existem qualidades e continua no caminho de crescimento espiritual. E é exatamente nesse caminho que nós devemos nos comportar. Teoria, prática. Escorrega, levanta, mas sempre caminhando. Sempre nos tornando fortes. Não quer dizer sem sofrimento. Fortes para encarar e entender que a situação é passageira. Abrir a nossa porta. Existe uma lição do Evangelho, aliás, num dos livros psicografados pelo Chico, que eu não estou conseguindo me lembrar agora o nome do livro, que faz uma analogia com a natureza. E faz uma analogia, por exemplo, com as rochas, que lapidadas, que talvez tenham algum tipo de sofrimento, lapidadas se tornam obras de arte, obras de utensílio tão provável, tão úteis para nós. Da mesma forma, a madeira, que esculturada através dos golpes, do formão, do martelo, se torna também talvez uma obra de arte, mas também um objeto de utensílio para nós de muitos e muitos anos. Outros exemplos da natureza, a lagarta praticamente se arrasta. Em determinado instante, se coloca no casulo e tem a oportunidade de colorir, tem a oportunidade de voar. Imagine se não acreditasse que aquilo seria uma situação passageira. Já vinha se arrastando por tanto tempo.
e depois tem que sofrer uma transformação imensa. Imagina o que acontece com aquela criatura. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tendo a oportunidade de nos transformar, com uma vantagem. Não precisamos estar dentro do nosso casulo. Nós temos a oportunidade de estar em contato com todos. Nós temos a oportunidade de procurar a nossa transformação, levando as criaturas junto conosco. Nós temos a oportunidade de plantar as coisas que estão à nossa volta, através da colocação em prática daquilo que nós estamos aprendendo. Tantas situações na nossa vida em que nós nos apresentamos e que esquecemos dessas práticas. Quantas situações nós somos convidados para o ambiente de trabalho. Quem de nós aqui não festeja o dia que conseguiu um trabalho, seja ele qual for, principalmente se estava desempregado por algum tempo? Nós festejamos, nós dividimos com os nossos parentes, nós nos tornamos pessoas diferentes porque somos úteis, mas talvez não entendamos com o passar do tempo e nos contaminamos com aquele ambiente que talvez nós somos convidados ali para tentar transformá-lo, e passado algum tempo nós já estamos cansados, nós já estamos entediados, nós já estamos aflitos, nós já estamos aborrecidos com o nosso chefe, nós já estamos aborrecidos com o nosso companheiro, porque nos julgamos muitas vezes mais competentes do que ele, talvez ele seja promovido antes que nós. Não aceitamos as colocações daquele que nos orienta, porque nos julgamos muitas vezes mais capazes do que ele, e começamos a lamentar. E começamos a lamentar, e começamos a lamentar, e começamos a sofrer. E chegamos em casa levando esse tipo de energia para as nossas famílias e dizemos: aquele ambiente é terrível, aquele ambiente me faz mal. Já saio na segunda-feira sofrendo antes de pegar o ônibus. Na sexta-feira, parece que estou saindo de uma prisão. E aí nos perguntam: mas o que acontece lá? O que você faz de diferente lá? No seu evangelho do lar, você lembra de lançar uma vibração para lá? Durante o trajeto do ônibus, do coletivo, não importa, no automóvel, você lembra de fazer uma prece para o ambiente, para aquelas criaturas que estão lá? Você lembra, talvez, dos momentos mais difíceis, de se conectar, da mesma forma que nós estamos conectados aqui, à espiritualidade, para que nos tornemos pessoas mais vigilantes e não nos contaminemos com aquele ambiente, e talvez possamos fazer uma contaminação diferente, positiva, que vai envolvendo aquelas criaturas de uma maneira gradativa, e vamos conseguindo a química de transformar aquele ambiente em qual nós participamos, estamos inseridos. E não é exatamente isso que não só acontece no nosso ambiente de trabalho, mas também na escola, na família, no planeta. Nós já comentamos aqui em outra situação, daqui a pouco vamos vibrar, né? Vamos vibrar aqui nesse trabalho. Como vibramos em casa, vibramos em outras situações. Nós vibramos para tudo. Nós vibramos pelas doentes, nós vibramos pelos hospitais, e temos que vibrar. Vibramos pelas famílias, e vibramos pelo nosso planeta. E quando vibramos pelo nosso planeta, nós não podemos nos comportar como se fossem esses nossos irmãos que saem aqui da nossa atmosfera e vão visitar aqui o nosso satélite Lua, e que de lá começam a olhar para cá e falam assim: olha, o pessoal está lá e a gente aqui. E a gente lá de cima, em alguma situação, começamos a lançar a vibração lá para a Terra, lá como se fosse um monte de coitadinhos. Primeiro, porque não somos. E segundo, que não adianta lançar a vibração se depois, quando a gente voltar, através da nossa aeronave espiritual, voltarmos, colocarmos aqui o pé no chão de novo, que é exatamente sair dessa sala, sair da casa espírita e encontrarmos o mundo lá fora, e apesar de termos vibrado, nós não mudamos nada. Então não adianta vibrar. Nós fazemos parte do contexto. A vibração é assim transformadora, mas o nosso trabalho, Deus não abre mão. Não abre mão. É como comentamos há pouco. Nós somos a semente. Nós temos o sol, nós temos a chuva, nós temos o campo de oportunidade e temos muitas vezes o sofrimento.
mas nós somos a semente. Nós temos que germinar com isso. Nós temos que procurar a luz com isso, porque temos todos os subsídios necessários para a nossa transformação, que são exatamente as condições que a vida nos oferece através do nosso Criador. Existe uma passagem do livro A Vida Escreve que chama Jesus Mandou Alguém. E talvez alguns companheiros aqui conheçam, que é um livro bastante interessante. E essa passagem em particular ela é bem cabível aqui hoje para a nossa lição. E conta a história de uma família Pires, e que o chefe da família se chamava João Pires. E eles faziam a prece deles, normal, culto do Evangelho, como nós fazemos também nas nossas residências. Se não fazemos, é bom começar a fazer. E numa dessas situações, com os filhos, com os netos, ele fez lá eles fizeram lá o seu culto. E logo após o culto, costumeiramente, eles tomavam um café junto. É muito bom isso. Ajuda, né? Continuar naquele ambiente gostoso, assim, através das refeições, um momento muito oportuno para que a gente consiga dar os recados e receber os recados edificantes dentro da nossa casa, para que estão à nossa volta. Mas é importante saber ouvir, né? Porque não pode virar briga, né? A gente tem que ouvir aquilo de uma maneira construtiva, aceitando as colocações dos companheiros de uma maneira de benfeitorias ao nosso espírito. E já quando eles já preparavam o café, a dona Maria Pires, esposa do João, preparando o café, ou melhor ainda, logo após o Evangelho, a sua netinha Ana Maria olha para o vovô, o Sr. João Pires, e diz para ele o seguinte: por que será que Jesus não vem? Porque o senhor sempre fala, vovô, através das suas preces, vem Jesus, vem Jesus. A garotinha de 7 anos falando. E Jesus nunca vem. E o vovô, né, como quase todos os avós e avós, diz para aquela pequena criatura: nós os espíritas não precisamos estar preocupados com a vinda de Jesus aqui. Jesus está presente em todas as situações da nossa vida. Em particular, quando Ele manda os seus enviados para nós, que são os famintos, que são os desequilibrados, que são os enfermos. Jesus manda esses enviados se apresentarem a nós, que são oportunidades de nós auxiliarmos e colocar em prática aquilo que a gente aprende. E mal tinha acabado essas palavras, toca a campainha e sai correndo lá a Ana Maria, já com Jorge Lucas, o seu irmãozinho mais velho, para atender a porta. E quando abrem a porta, o Jorge Lucas já dá um grito lá para a Dona Maria: não é nada não, é só um mendigo, não é nada importante. E aí a Dona Maria comenta: poxa, mas a essas horas, coisa muito comum para a gente, né? A essas horas, tocando a campainha, 16 graus, que deve estar agora lá fora, a gente no cobertor, já se preparando para o cafezinho, não dá muito ânimo para atender a porta mesmo. Mas a Ana Maria, ela vem aqui perto do avô e fala perto do ouvido dele: vovô, não seria esse o enviado de Jesus? Será que Jesus não estava aqui do nosso lado, ouvindo a nossa conversa, e aproveitou e mandou um desses enviados da maneira como o senhor acabou de me dizer há pouco? E aí o avô, evidentemente, comovido com aquela situação, e também a família, resolve ir até a porta, e trouxeram aquela criatura para dentro, todo maltrapilho, barba por fazer, extremamente faminto. E acomodam aquela criatura dentro de casa e começa uma conversação. E a menina, muito curiosa, Ana Maria, pega na mão direita desse senhor, que já tinha mais de 80 anos, e apoiado num cajado, com alguma dificuldade de locomoção, e pergunta a ele: o senhor realmente conhece Jesus? Ele responde: como não, minha filhinha? Se ele morreu por nós na cruz para nos salvar. E imediatamente a menina olha para o avô e fala: não falei, vovô? Não falei que era o enviado de Jesus?
E depois a história se desenrola mais ou menos assim, o pessoal se despede e se compromete a visitar essa criatura na situação em que ela se habitava. E após isso, já antes de se deitar, o avô, o senhor João Pires, comenta com todos os outros: hoje o nosso culto foi o melhor culto que nós fizemos durante todo esse tempo que a gente vem fazendo aqui dentro dessa casa. Ou seja, colocar um pouco em prática aquilo que estavam aprendendo. E deixar aquela mensagem gravada na criatura de 7 anos, que nunca mais ela vai esquecer. Como aqueles pequeninos que se eventualmente moram na nossa casa, também não esquecerão muitas outras coisas que nós fazemos, através das nossas atitudes. Através das nossas atitudes mais pequeninas, como desrespeitar as leis de trânsito, andar no acostamento, lamentar quando alguém bate a porta, lamentar do trabalho, esquecer de dar atenção dentro do lar, esquecermos de ser filhos, esquecermos de sermos irmãos, esquecermos de sermos pais, mães, esquecermos de ser família, e esquecermos de ser irmãos dentro da sociedade. Esquecermos muitas vezes de sermos filhos de Deus. Como Ele mesmo nos disse, que somos todos irmãos. Estamos aqui no mundo de edificação. E se nós não colocarmos em prática as vibrações que nós mesmos estamos lançando, a gente não vai conseguir contribuir para a modificação do planeta. Alguns de nós estamos preocupados, e temos que realmente que ter um pouco de atenção, é claro, com as modificações que se anunciam no nosso planeta. Aquecimento global, transformações, levantamento das águas, terremoto, mudança do eixo da Terra e tantas outras situações. E que talvez isso realmente ocorra, se assim for a vontade de Deus, e talvez não ocorra se não for a vontade de Deus. Mas o que é mais importante é o seguinte: o futuro ao nosso Criador pertence. Mas nós temos a possibilidade de construir futuros melhores para nós. Se nós conseguirmos hoje germinar a semente que está dentro do nosso coração, como verdadeiros agricultores do Senhor, procurando tirar o melhor das condições que Ele nos deu, e que é exatamente esse tipo de situação que nós estamos passando aqui. Gravar essas informações que nós estamos trocando de maneira adequada, nós estamos certamente semeando um futuro melhor. Não só para a sociedade, mas para nós mesmos, dentro do nosso caminho de modificação, nosso caminho de aprendizado e de transformação. Muita paz. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta a fazer a respeito do tema? Alguma colocação? Gerson, queria que você falasse um pouco. Você comentou que Jesus morreu na cruz, né, para salvar todos nós. Eu queria que você comentasse assim a respeito, se Jesus morreu na cruz, e quando Ele morreu na cruz Ele perdoou todos os pecados, né, que nós tínhamos. Ele zerou nossos pecados. Assim, queria que você comentasse sobre isso, né? Como se crê, ou o que se passa, né? Se morrendo, dando a vida, ele deu a vida por nós e Ele zerou nossos erros, nossos pecados, ou como é que é essa salvação? O nosso entendimento é que Jesus realmente perdoou. Perdoou dentro da sua grandeza. Perdoou dentro da sua magnitude espiritual, da sua envergadura espiritual, da sua autoridade espiritual. Ele nos perdoou, não levou mágoas, inclusive daqueles que tiraram a vida física dele aqui, que talvez tenham sido os nossos. Mas os nossos compromissos nós vamos ter que resgatar. Nós, como mãe, como
pais, como mães, como pais, nós perdoamos os nossos filhos de muitas situações que eles passam, mas nós queremos ensinar. E nós temos o perfeito entendimento que se nós só perdoarmos, mas não ensinarmos, eles não crescerão. Então é exatamente assim que eu vejo. Jesus, é claro, ele deu a sua própria vida como demonstração de como nós devemos nos entregar por uma transformação. E ele veio aqui e se entregou, de corpo e alma, verdadeiramente. Um dia chegaremos lá dentro dessa grandeza espiritual. Mas os nossos compromissos que nós arcamos, a gente vai ter que liquidá-los. Porém, numa bondade bastante grande. Quer dizer, existe... Nosso Pai Criador é como se fosse um grande financiador de débitos espirituais. Ou seja, o pagamento, se assim fosse a palavra, admitindo que o nosso vocabulário é pobre para interpretar Deus, ele será assim de uma maneira um pouco mais tranquila, amenizada, de acordo com o nosso interesse. Mais uma vez, numa linguagem bastante pobre, de liquidar as nossas dívidas. E o nosso interesse é realmente buscar a nossa transformação. Cada um de nós aqui sabe o que nós temos de certo e o que nós temos de não muito certo. E são essas modificações que a gente tem que começar a trabalhar. É assim que eu interpreto. É um assunto que demanda muito tempo, porque vai aparecendo tantas questões, né? Que é claro, nós considerando que nós estamos no mundo de prova e expiações. Então a nossa bagagem é pesada, né? A bagagem de experiência positiva é pequena, a negativa acho que deve ser muito maior, né? Considerando as existências passadas, tanto é que nós temos o véu do esquecimento, é para não atrapalhar, para não complicar mais. Que já é uma dádiva. É uma dádiva de Deus, né? Então nós estamos sempre no aprendizado. Então, a gente, você estava falando, estava me lembrando. Eu estava passando no meu carro, minha família, na escola, e falava que ia dar atenção. Eu passei, me escapou. Ela me escapou. Falou, você talvez estou com o farol vermelho. Aqui já tinha dado amarelo. 7 anos. E muitas coisinhas mais a criança chama a atenção da gente. Então ela faz aquele aprendizado e segue a risca. E uma observação, observação tremenda. Internet, computador, eu nem mexo nisso e ela mexe em tudo. A escola, teatrinho, não sei o quê, a convivência. Então, a criança hoje desenvolve bastante. Graças a Deus que nós estamos numa situação mediana, dentro daquilo que é possível, então a criança recebe a instrução que precisa. Oxalá que pudesse todos ter o mesmo ambiente, a mesma situação, para crescer, né, através do conhecimento. Mas o exemplo, como ele falou, é imprescindível, tem que ter o exemplo, né? Senão a criança vai ficar, poxa, meu avô, tá vendo? Meu avô não está tudo certo, né? Então nós vamos por aí. Agora, no aspecto mais profundo da coisa, realmente Jesus é o Senhor mesmo do planeta, né? É o nosso condutor mesmo maior. É claro, ele sabia das nossas deficiências, ele sabe que só através de muitos tempos, né? É claro. Nós sabemos através da literatura espírita, para Deus o passado e o futuro é presente. É verdade. Para ele, passado e futuro. Estão vendo aqui tudo aberto, né? É isso mesmo. Então, as grandes almas, quando nós chegamos nessa situação, então, como eles falam da gente subir em cima do morro, e ver tudo lá embaixo, fica mais fácil. Bem mais fácil. O caminho tortuoso, a gente sabe desviar e depois vamos conduzir aquelas criaturas que estiverem sob a nossa responsabilidade pelos caminhos certos da vida. É isso mesmo. Então a gente vai aprendendo, vai observando, mas são as grandes almas e nós temos que chegar nesse patamar no dia, né? Mas a nossa dificuldade é essa, de colocar mesmo a prova. Nós somos colocados à prova. Então, assim, quem é que está aí na porta? É a emulação. Muitas vezes a gente fala, mas vai ver, quem sabe, a gente pode resolver o problema. Não, é sempre aquele lá. Aí vem perguntar se precisa de saco de lixo. Eu não quero. Mas sempre a gente tem que chegar e dar um cuidado, né? Mas a gente está ocupado, então, eu não quero nada. Mas não é. Então são os nossos procedimentos diários que vai fazendo com que a gente vai fazendo depois uma análise para, puxa vida, à medida que a consciência vai despertando, vai dilatando, então nós vamos vendo
como nós temos que burilar, pelo menos na nossa vida de relação, né? Com as pessoas. Eu falei demais. Mais alguém? Gerson, obrigado, viu? Obrigado a todos. Você terça-feira, seja bem-vindo de novo. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos reflexionando a respeito daquilo que nós ouvimos. Agradecer ao nosso irmão Gerson pela sua presença, pelo seu trabalho, pela sua exposição. Agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade, quando muitas criaturas estão envolvidas nos seus lazeres, mesmo nas suas preocupações. Nós tiramos um pouquinho do nosso tempo para estarmos então ligados com Deus, ligados com a espiritualidade nesses momentos, e que nós também gostaríamos que todas as pessoas pudessem participar, que nós pudéssemos levar a todos os corações essa paz, o refrigério, a alegria e a certeza da justiça de Deus agindo constantemente nesse nosso planeta, envolvendo todos nós, seus filhos. Nós vibramos então, meu Deus, por todos esses irmãozinhos nossos que se encontram aí perdidos pela vida, criaturas desacreditadas, criaturas enfraquecidas, no pessimismo, dependendo muito da orientação de tantos irmãos que têm condição, através dos exemplos, das palavras amigas, do sorriso, que possa envolver todos esses irmãozinhos nossos que estão atravessando por seus períodos difíceis na vida, vibrando pelos irmãos nossos que estão ao abandono, chefes de famílias ao desemprego, pedindo a Deus muita luz, fortalecendo os seus espíritos, concedendo a eles a oportunidade do novo trabalho, envolvendo todas as famílias pelas quais nós vibramos muito amor, que a harmonia se estabeleça em todos os lares, a compreensão, que o Evangelho de Jesus possa ser vivenciado por todos. Vibramos pela nossa juventude, pedindo a proteção divina, a proteção da espiritualidade, da juventude espiritual, para os nossos jovens, muitos desalentados, irmãozinhos nossos descrentes, perdidos muitas vezes pela dependência química, pelos lares desajustados. Que nossos amigos espirituais possam fortalecer esses nossos irmãos, envolvendo-os com muito carinho, envolvendo os seus pensamentos, iluminando os seus pensamentos, para que essas criaturas possam reagir contra essas dificuldades, vencer as suas provas. Que Jesus ampare e proteja toda a nossa juventude, proteja todas as famílias, todos os lares, proteja nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas suas dificuldades, pedindo a proteção dos nossos médicos espirituais, para todos esses locais, envolvendo todos os servidores, colocando a sensibilidade no coração de todos, para que o trabalho seja feito com muito amor, a favor dos nossos irmãos que sofrem. Lembramos por todos os nossos amigos, nossos parentes, nossos companheiros, para que tenhamos união, entendimento, e realmente possamos vivenciar tudo aquilo que Jesus nos trouxe no seu Evangelho de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia. E assim nós vamos nos despedindo do nosso trabalho nesta noite, até esta parte, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos, aos trabalhadores da nossa Casa do Caminho, e pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para encerrarmos nosso trabalho esta noite. Até a parte que nos cabe agora, sendo que o nosso trabalho continua através da assistência espiritual
E pedimos a todos que continuem com os pensamentos elevados, para que nós possamos terminar o nosso trabalho com a assistência dos nossos bondosos amigos espirituais que já nos aguardam. Graças a Deus.